Você quer saber onde 40-50 vai hoje? A gente vai dar um pulo lá na assessoria Raimundo Nonato, no começo do treino da equipe. A gente vai bater um papo super legal com o Nonato, vamos falar sobre dicas de corrida e principalmente para você que vai fazer a sua primeira maratona. Então deixa eu correr aqui, botar minha roupa de treino e vou direto para lá no Eixão Sul hoje. Não sai daí, 40-50 volta já. Satisfação, corredores, 40-50 está aqui com Raimundo Nonato. Raimundo Nonato é um talento saído do Exército. Nonato, conta um pouquinho aqui da sua história, quem é você para o público que não conhece, mas com certeza a maioria dos corredores aqui do Brasil te conhece. Você tem uma bela história, então eu queria que você se apresentasse, contasse aqui um pouquinho da sua saga. Pois é, meu nome é Raimundo Nonato. Nascido no Maranhão, Barra do Corda, Maranhão. De onde? Barra do Corda, Maranhão. Então, eu sou maranhense, vim pra cá, Brasília, em 96. Nunca imaginei correr. Me alistei no Exército em 99, servi o Exército Brasileiro. Fui pro RCG, Dragões da Independência, um local totalmente diferente. Esporte nenhum no local. Logo depois eu percebi que tinha algumas competições no Exército, nessa região. Todos, de ano em ano, tinha uma competição que juntava todos os quartéis. O RCG sempre era o último, porque não tinha essa ideia de formar atleta. Isso foi ao passar do tempo, eu fui tendo curiosidade, perguntando sobre isso, né? E entrou um coronel. Esse coronel foi acho que foi o meu grande pum da minha vida, assim, fiz me tornar atleta. Que ele fez uma corrida, cheguei em segundo lugar na corrida do quartel, fui segundo. E basicamente ele pegou os 4 primeiros e falou: vocês vão treinar. Quantos competidores eram, Nonato? Então, era uma corrida de quartel, então largou mais ou menos 40, 50 corredores, né? Era uma corrida de batalhão, que chamava, né? Dentro de uma corrida interna desse quartel, do RCG. Ele chegou e fez essa corrida. Ninguém sabia por quê e algumas pessoas se inscreveram. Aliás, era obrigatório ter a quantidade de atleta por esquadrão. Lá tinha, hoje já mudou um pouco, vai mudando. Na época tinha 4, 5, 6 esquadrões. Então largava 10 por cada esquadrão, tinha uns 60 corredores mais ou menos. Então, eu fui segundo, cheguei feliz, pô, mas tem até uma história depois, lá na frente eu posso contar em outra oportunidade sobre essa corrida. A gente tem um detalhe assim muito interessante, mas fica para depois. E nessa próxima conversa com o Nonato a gente vai mostrar um pouco mais a fundo a história dele. Teve reportagem na Rede Globo, tem muita coisa interessante. Mas num segundo momento a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. E aí depois da corrida, que vocês foram 4 classificados, e o que aconteceu depois, Nonato? Não, aí a partir daí que a gente começou a treinar. Foi onde eu conheci meu técnico, que me tornou, me botou no atletismo. Então assim, a gente saiu do RCG, uma distância considerável, mais ou menos de 12, 14 quilômetros. Nos primeiros dias, assim, o quartel mandava uma viatura levar a gente até a pista da UNB. Então assim, era o setor militar urbano até a UNB. Ficaria na faixa de uns 14 quilômetros de distância. Ele levava a gente terças e quinta. Depois de um tempo, essa viatura teve problema e não tinha viatura, mas a gente continuou treinando. Então a gente saía depois do almoço e ia caminhando do RCG, esses 14 quilômetros até a pista da UNB, fica ali na L2. Então quem mora aqui em Brasília sabe, assim, é uma distância bem considerável. Todos terças e quinta eu estava lá. Então assim, era um grupo grande de corredores que tinha de outros quartéis, juntou todo mundo lá para treinar com esse técnico, que era o Albenes. É uma referência aqui em Brasília. O cara é extraordinário, tudo. Assim, eu devo muito a ele essa questão de ser atleta, entendeu? Se não fosse por intermédio do Albenes, dificilmente eu conseguiria chegar a esse nível. Então, ele foi minha porta de entrada
para o sucesso que eu tive na minha carreira. Ótimo. Só pra gente fechar esse primeiro tópico aqui, Nonato foi o brasileiro mais bem classificado na 48ª São Silvestre, não é isso? Não, foi na... Foi 2009, 2008? 2008, foi São Silvestre, foi 2008. Eu fui o único não brasileiro, não africano a chegar, o primeiro não africano a chegar na prova. Então essa prova foi bem complexa. O brasileiro mais bem classificado. Sim, fui 7º geral da prova, o primeiro brasileiro. Então foi uma das minhas glórias, assim. Então dispensa currículos aqui. Olha, não. É assim, a primeira prova jamais pode ser uma prova longa como maratona, nem meia, entendeu? Existe casos, a pessoa chega, eu tenho uma promessa, vou correr para correr uma maratona. Então é muito melhor você pegar essa pessoa, orientar, mesmo se a pessoa for correr, mas adequado não é. Principalmente para a área da saúde, você vai correr muito risco. Então, como que você vai correr? Vou dar um exemplo aqui bem claro. Construir uma casa, você constrói pela base ou faz o telhado? É basicamente a maratona. A maratona é o telhado e as corridas mais curtas é a base. É basicamente isso, você faz uma base para chegar na maratona. Isso é o ideal e vai dar a garantia para aquele atleta ir e voltar com segurança. A pessoa precisa cumprir o seu trajeto inteiro e chegar bem, né, Nonato? Não pode chegar derrubado, acabado, passando mal, sofrendo, não é isso? Sim, olha, a maratona, as provas longas, você tem que saber o que vai fazer do começo ao fim. Porque assim, principalmente maratona. A maratona você não pode achar, não existe acho. Eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que vai acontecer isso. Não, isso certamente vai dar errado. Então é o seguinte, o treino serve para isso. Você vai atrás de um profissional que vai te orientar, vai achar o seu pace de prova. O que é o pace? É o tempo máximo que você vai correr a prova. Então pega esse tempo e joga em cima de treinamento. Então para acostumar, você se adequar, acostumando com aquela dificuldade. Porque vai ter treino, dependendo do ritmo de cada um, tem treino que a pessoa vai fazer 3 horas de treino, 3 horas e meia. A pessoa que vai correr uma maratona em 4 horas, 5 horas, tem treino que vai chegar próximo de 3 horas e meia. É muita coisa. Então você vai fazer toda a sua hidratação, toda a sua alimentação dentro desse tempo. Então assim, eu vou correr a maratona para 5 horas. Então você tem que se adequar em 5 horas. Como que você vai fazer para hidratar, se alimentar? Porque 5 horas de corrida não é brincadeira. Então eu estou falando assim, tem pessoa que vai correr 3 horas, então tem que se adequar à alimentação dentro de 3 horas. Isso é seguro, é segurança para aquele atleta que está correndo. Então assim, você vai correr 5 horas, como que você vai se alimentar? O que você vai beber? Eu acho que eu vou fazer isso. Esse achar é o perigoso. Então tem que saber o que vai fazer do começo ao fim. Essa história de eu acho é muito interessante. Aqui no canal, os meus primeiros vídeos tocam a fundo justamente nesse ponto. Quando eu cheguei no dia que eu conheci Raimundo Nonato, eu expliquei para ele, eu quero correr uma maratona. Seria a minha primeira prova? Sim, mas eu expliquei para o Nonato que eu já tinha uma bagagem anterior, embora eu corresse sempre sozinho, e era exatamente a palavra que eu usava, eu acho. Eu acho que vai dar certo, eu acho que amanhã eu vou correr 1 quilômetro a mais. Isso não é legal, você não vai ter um bom resultado agindo dessa forma. Então, o importante é seguir a orientação de um treinador. E é isso que eu falei, né, Nonato? Eu cheguei no dia que eu te conheci, eu falei que eu queria correr uma maratona. Você me perguntou, mas logo uma primeira prova, uma maratona? O primeiro contato que a gente teve foi exatamente isso. É saber o porquê que você quer correr a maratona, né? A pessoa tem que ir conhecendo o histórico dessa pessoa. Tem gente que realmente corre uma maratona sendo a primeira prova, igual eu te falei, mas é caso específico. Vem promessa, alguma coisa tipo assim, existe, não é brincadeira, existe isso. A pessoa faz promessa para correr maratona. Não sei o que tem na cabeça, mas faz, mas tudo bem. Mas vamos lá. Mas isso, a orientação, você consegue ter uma segurança e falar, não, beleza, você consegue correr. Mas isso
cada pessoa tem um biotipo. Vamos dizer assim, tem gente que é gordo e não é sedentário, tem gente que é magro que é sedentário. Então é mais fácil aquele gordo correr uma maratona do que o magro que é sedentário. Então assim, tudo isso é o contato. Então assim, o profissional conversar com a pessoa, você consegue abrir um leque e dar uma solução para aquela situação. Ó, não tem jeito, se você correr vai acontecer isso. Então o cara tem que ter essa real, falar a verdade para a pessoa. Ó, se você correr, você vai correr um risco, aí isso, explicar. Não é só falar, não pode, pronto. Não pode não é uma resposta, entendeu? Não pode, por quê? Por causa disso, disso e disso. Então cada caso é um caso. Então assim, a pessoa vai correr a primeira maratona, nunca correu nada, certamente vai ter problema. Independente se, mas eu vou ter uns 6 meses para correr. Olha, o ideal, quem treina, chega para correr uma maratona, o ideal é correr uma carga de treino de 12 semanas. Esse para mim é o ideal, porque eu consigo fazer todo o planejamento em cima de 12 semanas. Então assim, dessas 12 semanas você avalia a questão da frequência de treino. Você precisa treinar 3 dias. Geralmente, os alunos da assessoria, basicamente a maioria treina 3 vezes na semana. Para correr uma maratona? Sim. Eu prefiro a pessoa 3 dias na semana treinando plenamente do que treinando 4, 5 dias, 50%, sempre cansado. Então eu prefiro a pessoa descansado e tá 100% para o treino seguinte. Então eu prefiro assim, e eu tenho a segurança da pessoa não machucar. Então o que mais me interessa é o seguinte, não é a pessoa correr a maratona. Isso, qualquer pessoa consegue fazer isso. Pega uma planilha na internet, você vai correr uma maratona. Eu quero ver essa pessoa voltar do mesmo jeito. Então eu quero fazer um vídeo logo depois e ver o Douglas do mesmo jeito que foi, melhor do que na volta. Isso que me interessa, a pessoa voltar inteiro e confiante para fazer qualquer outra corrida que ele queira fazer. Isso que me interessa. Fazer correr é fácil. Eu falo assim, é fácil. Faz uma carga de treino absurda e todo mundo corre. Eu quero ver fazer correr e não machucar. Então assim, essa é o grande dilema. Correr e não machucar. Vamos lá. Já está marcado, Nonato. Quando eu voltar, a gente vai fazer outro vídeo. Você vai me perguntar tudo aquilo que a gente fez no treinamento, a validade disso no dia da prova. Porque exatamente daqui uma semana, nesse mesmo horário, eu vou estar correndo a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, a Maratona das Cataratas. E na volta a gente vai sentar novamente e conversar sobre essa prova. Sim. As minhas primeiras impressões, que é uma primeira experiência. Sim, e tipo assim, mas você escuta as pessoas falar, mas eu nem treinei para maratona e corri. Acontece, igual eu tô te falando. Tem a porcentagem de acerto e erro. Eu tô falando assim, a probabilidade da pessoa acontecer alguma coisa errada é muito grande se a pessoa não se preparar adequadamente. Então, você treina para fazer X tempo. Vou dar um exemplo. Douglas deve correr na faixa de 4 horas a maratona. É isso que ele está treinando. O pace dele é para essa faixa, de 4 horas a 3 horas e 50. Então, se der tudo certo, vai cair nesse tempo, de 3,50 a 4 horas. Só que a maratona é uma caixa de surpresa. Quando você chega na maratona, vai acontecer várias coisas. Aí que vem a diferença do preparo físico. Você conseguir resolver todas essas dificuldades durante a prova. Se a pessoa está bem treinada, está chovendo, geralmente o tempo vai subir, mas a pessoa vai se adequando àquilo ali e consegue correr e terminar plenamente inteiro. Sol, está muito quente, a umidade muito alta. O inimigo maior do corredor de maratona não é exatamente o sol, é a umidade. Se a umidade é muito alta, aí que vem a grande dificuldade de correr uma prova de longa distância como maratona. Porque o sol, tudo bem, você com alguma roupa, você ameniza isso aí, a questão do sol, boné, essas coisas. Mas a umidade é a grande dificuldade de correr maratona. Então assim, é o grande X da questão. Essa questão da umidade em corrida de longa distância. Vou pegar uma pedreira, né, Nonato? A Cataratas é super úmido. Sim. Dificuldade extra, né? A prova, você poderia escolher qualquer prova. Você escolheu, eu acho que entre
As piores, eu acho que poderia ser uma pior, que eu já corri, Recife. Recife é pior? Eu acho que Recife você iria pegar, fala que é 100% de umidade, para mim tinha 200, porque não é possível. O grande X da maratona que você escolheu, são 2 provas em uma. Como assim? Você larga na cidade e chega no parque. Então você vai pegar os dois climas. Você vai largar a umidade um pouco mais baixa e o percurso mais difícil é a primeira parte. Você passa o quilômetro 22, 20 alguma coisa, você entra exatamente no Parque Nacional de Iguaçu. Aí sim começa a fazer essa transição, a umidade começa a aumentar já no final da prova, na segunda metade. Essa é a grande dificuldade. Então você não vai pegar uma prova contínua com umidade alta ou umidade baixa. Então você vai ter essa diferença. Então assim, tem essa diferença. A pessoa sente essa diferença. Mas em termos de percurso, eu acho que para mim vai ser dos percursos mais bonitos que você escolheu. Mas em termos de dificuldade, também, você saiu de lá, terminou no que a gente está planejando, você vai ter a garantia de correr em qualquer lugar. Ótimo. Caminho sem volta. Tipo assim, maratona é um exemplo assim. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar do começo ao fim. Porque largou, você fala assim, pô, mas tá muito fácil. Pense que esse fácil vai se tornar um pouco difícil. E lá na frente, esse fácil vai se tornar quase impossível. Então, assim, lógico, por isso que o treinamento, eu vou frisar, o treinamento da maratona vai te policiar a saber planejar do começo ao fim. Então, assim, quem treina para maratona tem que saber o que largar, qual quilômetro vai passar, tal tempo, tem que estar tudo. Então, assim, treinamento para prova longa é isso. Você tem que saber do começo ao fim o que vai fazer. E resolvendo as dificuldades. Porque dificuldade vai vir? Certamente vai vir. Então, mas quem tem um planejamento vai conseguir resolver. Então, tem alguns mitos. E os asiáticos, tem esse mito assim, os asiáticos têm um treinamento que chega a 42 km. Todo mundo me perguntou, meus amigos que me acompanham, que semana passada eu fiz meu maior treino, foi 32. Por que não chega a 42? Então os asiáticos fazem isso, mas como é que funciona? Não, isso é igual eu estou falando. Por isso que é um treinamento individual, entendeu? Treinamento é uma prova individual e não existe um treinamento fechado. Tem que ter a avaliação do profissional. A garantia que esse profissional que está do outro lado está fazendo a carga de treino para aquele outro profissional, para aquela outra pessoa. Então assim, tem pessoa já teve treino de fazer 42 km. Existe essas pessoas, mas por garantia, questão de saúde. Eu estou falando questão de saúde. Tem um certo limite, entendeu? Então assim, o 42 vai vir pela carga de treino que você vai acumular durante essas 12 semanas. Então, o treino da maratona é uma poupança. Fácil a pessoa entender. Cada dia você vai botando X quilômetros para aquilo, para chegar aos 42. Então assim, seu treino vai começar um longo de... Eu estou partindo do princípio que você já correu meia, correu tudo. Você vai começar o primeiro longo de 20 km. Vai passar para 22, 24, 26, 28, 30, 32. O máximo que eu oriento o meu pessoal chegar é 34 km. Uns vão chegar a 34, outros vão chegar a 28, outros vão chegar a 30. Outros nem 28 chegaram. E conseguiram fazer? E conseguiram fazer a prova. Outros, o máximo que fez foi 26 km. Então assim, tinha questão de lesão. A pessoa tinha uma questão de lesão grave, mas estava escrito, queria correr. Então você tem que garantir a saúde dessa pessoa. Então o profissional tem que se virar do jeito que a pessoa vem. Não tem um treinamento fechado. Treinamento não é tão simples. Treinamento de corrida, a pessoa acha que é botar um tênis e sair. Não é bem assim. Existe carga de treino para cada biotipo de pessoa.
carga de treino que a pessoa, se a pessoa dorme X tempo, se a pessoa trabalha, tudo isso vai influenciar na carga de treino dessa pessoa. Não adianta a pessoa achar o seguinte, quanto mais eu treino, melhor eu vou ter um resultado. Mito. Você tem que terminar o treino sempre querendo fazer um pouco mais. Isso que é treino, entendeu? O melhor treino é isso. Quando você termina e fala assim, poderia fazer um pouco mais. Isso sim, você está ganhando condicionamento físico. Toda vez, quando você treina e termina, tem que deitar, tem que sentar, sempre passando mal, você tem que reavaliar o que você está fazendo. Porque existe treino profissional, que é o treino e o treino de amador. O treino profissional não tem nada de saúde, é o limite do organismo do ser humano. O treinamento amador, você tem que preservar sempre a saúde. Em primeiro lugar, a saúde. Em segundo lugar, o condicionamento físico. O profissional, ao contrário. Em primeiro lugar, o resultado. Em segundo lugar, o resultado de novo. Então, saúde nunca vai andar junto. Então, dica de como amarrar o tênis. Primeira coisa, você tem que estar confortável. O que é confortável? O tênis não pode estar solto no pé, folgado. Cada pé tem uma anatomia. Então você tem que analisar. Tem pé que você tem que apertar um pouco mais aqui. Então você vai apertando um pouquinho menos, vai firmando um pouquinho menos e vai fazer assim para mostrar melhor. E vai sempre deixando essa folga de fazer aqui. Vou fazer uma coisa aqui, depois você me fala. Se eu fizer isso aqui, num tênis. Nossa, não, é que já tá machucando aqui. Se eu movimentar o pé, então... Esse cabedal aqui, você tem que ter muito cuidado com exatamente essa região do seu pé. Porque essa região é onde faz esse movimento, exatamente esse movimento aqui, ó, de aterrissagem e da corrida. Então assim, esse movimento, se ele não tiver vamos dizer assim, tiver muito apertado, certamente você vai ter uma lesão grave. Então assim, isso machuca feia, uma lesão chata de tratar, porque é uma região pouco diferente de lesão, ou cai alguma coisa ou você não tem lesão. Essa lesão é simples de evitar, exatamente nessa questão do cadastro. Cada pé tem uma anatomia, então você, geralmente sim, se você aperta um pouco aqui, você já mata praticamente toda a questão do tênis, vai estar folgado, e você não precisa tanto apertar. Então assim, sentiu que dá um pouco mais apertado, vou dar uma dica aqui, 99,9% dos corredores amadores acontece isso, faz só esse nó. Então, fiz um nó até bonito aqui, né? Beleza. Mas você vai correr, certamente, vai um risco muito grande de acontecer isso. E você parar na corrida, no meio daquela multidão e ter até um acidente. Ah, ok. Dica, faça isso. Dá um nó, faça aqui. Geralmente, o que eu faço? Um segundo nó. Segundo nó. Aqui, meu amigo, você vai correr 3 dias, vai entrar em lama e não vai sair. Ah, ok. Então boa. assim, além de eu fazer isso aí, eu fazia isso aqui para não ter esse cadastro, não incomodar. Eu passava por dentro eu passo ainda por dentro do outro cadastro e segura, para não ter nada me incomodando, porque é o seguinte, vou dar um exemplo claro. Essa pontinha aqui, ó, ficar batendo aqui, ó. Tô falando de uma maratona. Se bater 2 vezes aqui, te incomodou? Nada. Nada. Agora você passa 5 horas fazendo isso aqui. Tô falando 5 horas que vai ser o tempo da maratona. Falando aqui um tempo de 5 horas de maratona. Certamente quando terminar, isso aqui vai estar roxo e vai ter uma ferida. Você entendeu? Certo. Tudo, eu tô falando assim, tudo que acontece na maratona, você tem que multiplicar por 100. Então assim, uma coisa que numa prova comum, isso aqui, batendo aqui não me incomoda de 10 km, isso vai incomodar muito. Só um exemplo, é isso que você vai ter durante a maratona. Dói? Nada.
Mas se eu ficar aqui 5 horas batendo isso aqui, certamente você vai ter uma lesão aqui. Isso é a maratona. Você vai passar 5 horas fazendo isso aqui, ó, com a sua articulação, com a sua musculatura. Então assim, se você não tiver toda a consciência do que é uma maratona, você tem que respeitar. Medo, não. Entendeu? Medo jamais, mas você tem que respeitar. Uma dica assim, a maratona, você não precisa ter medo da maratona, você tem que respeitar. Medo não, quem treina não precisa ter medo, tem que respeitar e saber o que vai fazer. 10% dos corredores, estou falando 10% global, que vai acabar fazendo a maratona. Os outros 90% não vão conseguir fazer a maratona, por aí motivo, questão de saúde, questão exatamente isso, de medo, de não ter tempo. Porque é claro, a pessoa que vai correr a maratona tem que saber o seguinte, eu faço a primeira pergunta, você tem tempo para treinar? Pessoa, outra dica, uma conversa rápida. Eu treinei para correr a maratona no período de chuva. Eu faço a pergunta bem simples. Quando choveu? Quando estava chovendo, você saiu para correr? Então a pessoa não treinou. Entendeu? Maratona é isso. Faz sol, faz chuva, você tem que treinar. Isso é maratona. Então, certamente quem correu na chuva, ele está bem treinado. Aquele cara que acordou de madrugada porque surgiu um imprevisto naquele dia do longão, ele acordou, em vez de acordar 7 horas da manhã, ele acordou 3h30. Esse cara certamente vai ter sucesso na maratona. Tá vendo o que é maratona? Maratona é diferente, entendeu? Assim, você tem que se abdicar de várias coisas. O sono é essencial, porque assim, o cansaço é extremo. Mas um prazer depois que termina. Eu falo assim, certamente você vai contar a sensação quando você vê a chegada. Cada pessoa tem uma emoção. Eu falo assim, a minha primeira maratona, eu corri, a primeira maratona foi em 2006, a maratona de Porto Alegre. Eu fui quinto geral, fiz 2 horas e 21 na primeira maratona. 2 horas, 21 e 19, meu tempo na 2006, a maratona de Porto Alegre. Eu cheguei, quando eu vi chegada, eu chorei. Sim, não sei porquê, mas eu chorei. Sim, teve aquela sensação assim diferente. Algumas corridas que é diferente, maratona é diferente. Fica a dica, maratona é diferente. Por isso que só 10% vai conseguir correr. Senão não seria diferente, seria uma corrida comum. Seria uma corrida de 5 km, 10 km. Diferente porque só os diferentes vão chegar lá.